Olá! Na videoaula anterior, dando continuidade à construção do nosso dashboard, nós falamos sobre como criar o indicador de tabela. Então, vou abrir aqui o nosso dashboard de processos para a gente ver aonde nós estamos. Então, na videoaula anterior, nós fizemos esse indicador aqui, que é o indicador de tabelas, que relacionava risco e natureza e quantidade de processos. E também criamos esse outro indicador de tabela, que era o indicador que contava quantos processos nós tínhamos em cada um dos tribunais. Bom, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a construção do gráfico de barras. Então, até o momento, todos os indicadores que nós criamos, eles não estão relacionados com nenhum gráfico, efetivamente falando. A gente fez esses indicadores que eram os insights, onde a gente colocou o logo e o texto de volumetria. Fizemos esses outros indicadores aqui, que eram indicadores de valores. E esses dois indicadores, que eram indicadores de tabelas. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer o primeiro gráfico, que será o gráfico de barras. Bom, para que serve, na verdade, o gráfico de barras? O gráfico de barras, geralmente, ele é utilizado quando a gente quer comparar informações relacionadas a algumas categorias. Então, ou a gente quer contar algum tipo de quantidade, ou alguma soma de algum valor real, por exemplo. Mas, geralmente, a ideia do gráfico de barras é a gente poder comparar esses valores de forma que visualmente a gente consiga identificar qual valor, qual categoria tem um valor maior e qual categoria tem valor menor. O gráfico de barras ele não é muito indicado quando a gente tem muitas categorias. Então, se a gente relembrar quando a gente estava falando aqui do gráfico de tabela, do indicador de tabela, eu comentei que esses indicadores, quando a gente tem muitas categorias, por exemplo aqui, muitos tribunais, pode ser complicado fazer um gráfico de barras disso. Não é que a gente não pode fazer, a gente até pode fazer, mas se a gente fizesse um gráfico de barras desse indicador aqui, cada um desses tribunais, TJBA, TJC, TJMG, TJPE, cada um seria uma barra. E nesse caso aqui a gente está falando de umas 20 barras mais ou menos. E aí quando você tem muitas barras, pode ficar difícil de fazer uma leitura adequada do gráfico. Então, geralmente, a gente recomenda que o gráfico de barras não tenha muitas categorias. Não existe um número exato, para a gente falar no sentido de o gráfico deve ter tantas categorias, até tantas categorias. Depende muito da situação. Mas o ideal é que ele não tenha muitas barras, porque senão pode ficar complicada e difícil a leitura. Bom, vamos fazer aqui o nosso primeiro gráfico de barras, que vai ser uma contagem de processos por status, tá bom? Então, para a gente começar, a gente clica aqui no botão adicionar e em seguida em adicionar KPI. Clicando em adicionar KPI, a gente será direcionado para essa interface e aqui nessa interface a gente seleciona o nosso arquivo. Então, o nosso arquivo aqui é o processo simulados. Então, a gente seleciona o processo simulado e aí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer contar quantidades de processos e separá-las em status, que serão os status, dois status apenas, status ativo e encerrado. Então, nesse caso, se eu quero contar processos, então aqui na opção de valor, eu vou selecionar número de processo, seleciono o número do processo, seleciono a minha função de contagem, como eu quero contar quantos processos únicos existem, eu seleciono contagem de únicos, e na sequência eu seleciono aqui na linha por status, porque eu quero separar isso por status. E uma vez selecionado, a gente clica aqui em gerar gráfico. Então, clicando em gerar gráfico, a gente já tem aqui, a gente já consegue ver, lembrando que por padrão, quando a gente gera o gráfico, ele sempre gera no formato de tabela, a gente já tem as informações aqui. Nós temos 432 ativos, 568 encerrados e o total que são 1000 processos.
Só uma observação, esse indicador, se a gente quisesse deixar ele num formato de tabela, seria adequado, seria ok, porque é bem visível aqui que a gente tem a quantidade de ativos, quantidade de encerrados e a quantidade total. Mas nesse caso a gente quer fazer o gráfico de barras. Para a gente fazer o gráfico de barras, basta a gente selecionar essa opção aqui, ó, do gráfico, que é o barra. Quando a gente seleciona o gráfico, então automaticamente ele já cria o gráfico para a gente. Então aqui a gente tem a categoria ativo, a categoria encerrado, e aí nós temos os valores 432 relacionando ativo e 568 de encerrados. Então, como eu falei, a ideia do gráfico de barra é ser um gráfico onde a gente pode comparar essas categorias. Então, por exemplo, só de bater o olho aqui, como essa barra é maior do que essa, significa que essa categoria possui mais processos do que essa. E essa categoria é a categoria de processos encerrados, que está escrito aqui. Então, ele é um gráfico bem simples, né? A leitura do gráfico de barras é uma leitura muito simples. Bom, mas vamos agora estudar quais são todas as opções que nós temos para a construção desse gráfico de barras. Então, como eu já falei nos outros gráficos aqui, a gente pode criar algum tipo de agrupamento. Eu mostrei na videoaula relativa ao indicador de tabela como que funciona esse agrupamento. Então, por exemplo, se eu tivesse várias categorias, aqui eu só tenho duas, né? Mas imagina que eu tivesse várias categorias, mas que eu pudesse agrupar algumas categorias. Então, nesse caso, eu poderia selecionar algumas dessas categorias, colocar elas em um único grupo e dessa forma eu diminuiria o número de barras. Então, por exemplo, só lembrando lá naquele indicador de quantidade de processos por tribunal, se a gente transformasse aquele indicador em um indicador que fosse um gráfico de barras, nós teríamos diversas barras, né? Uma barra para o TJBA, uma barra para o TJCE e assim por diante. Mas, e sendo muitas barras, eventualmente ficaria difícil a comparação. Mas a gente poderia, por exemplo, agrupar por região do país. Então, por exemplo, a gente poderia pegar todos os tribunais que são tribunais do Nordeste e colocar numa categoria que a gente colocaria região Nordeste. A gente podia pegar todos os tribunais que são da região Sul e agrupar em região Sul. E assim sucessivamente, de modo que a gente veria a quantidade de processos por região. E aí, nesse caso, a gente teria um número reduzido de categorias, né? Uma vez que a gente só tem 5 regiões no país. Bom, aqui não faz sentido a gente fazer agrupamento, porque a gente já tem somente 2 categorias, ativo e encerrado. Se a gente fosse agrupar, por exemplo, se eu agrupasse ativo com encerrado, eu teria uma categoria só, então seria uma única barra que seria 1000 processos, e aí não faz sentido porque eu não vou estar comparando com nada. Então, nesse caso, a gente não vai usar a opção de agrupamento. A opção de filtro eu também não vou usar. Aqui eu estou usando todos os processos. Mas eu poderia, eventualmente, criar algum tipo de filtro. Vou dar um exemplo aqui para a gente ver como isso funciona. Então eu poderia, vamos supor que eu poderia pegar somente os processos que estão na fase de conhecimento. Então basta eu selecionar aqui a fase que eu quero. E aí eu vou selecionar o filtro simples mesmo, a condição valores selecionados, e aí eu posso marcar aqui, ó, fase conhecimento. E aí quando eu marcar o conhecimento e adicionar o filtro, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todos os ativos que estão em fase de conhecimento, então esse número 432 vai reduzir, e ele vai pegar todos os encerrados que estão em fase de conhecimento, que provavelmente vai ser nenhum, esse número também vai reduzir. Então vamos ver como é que vai ficar? Então, se eu gerasse esse gráfico aqui, ó, só tenho ativos em fase de conhecimento, porque todos os encerrados eles já foram encerrados. E aqueles 432 eles foram reduzidos para 139, porque só existem 139 processos ativos que estão na fase de conhecimento. O restante estão ou em fase recursal ou em fase de execução. Bom, mas aqui foi só um exemplo de como usar o filtro. A gente não vai usar aqui nesse exemplo. Então eu vou retirar o filtro. Para retirar o filtro basta eu clicar nessa lixeirinha aqui. Então eu excluo o filtro e eu gero o gráfico novamente. Então gerando o gráfico novamente a gente volta na situação anterior. Bom,
Então agora vamos para os estilos. Então nos estilos, a gente tem uma série de opções aqui. Então a gente vê que a gente tem título, opções gerais, estilos, rótulos, eixos, legenda, informações dinâmicas e linhas de meta. Então, dependendo do gráfico que a gente vai construir no Legal Metrics, as opções aqui que a gente vai ter em estilo são opções diferentes. A gente pode ter mais ou menos opções. Bom, vamos começar pelo título aqui. Então, o título é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no indicador de tabela, tá? Então, aqui a gente só seleciona o título que a gente quer. Então, um bom título para esse gráfico seria processos por status, né? Então, quantos processos nós temos por status? Então, a gente coloca aqui processos status. Então, já coloca o título aqui para gente. Vamos só lembrar o padrão que a gente está adotando aqui. Então, a gente pode... o sistema permite que o título seja mostrado ou ele não seja mostrado. Então, a gente vai mostrar o título. Então, vai manter isso aqui habilitado. A fonte que a gente está utilizando é aquela fonte Oswald, então vou marcar a fonte Oswald aqui. E o tamanho eu vou deixar o tamanho 20 mesmo. Então tá ali, processos por status. Legal. Então o gráfico tá feito. Aqui, né, como eu já falei anteriormente, a gente pode colocar o título em negrito, itálico, sublinhado, mas no meu caso eu não vou fazer nada disso, então vou desabilitar. E se a gente quisesse, a gente poderia também trocar a cor da fonte aqui. Então se eu colocar um vermelho, o título aqui fica vermelho, tá? Mas eu vou voltar no 000, que é o preto, que é o padrão aqui, tá bom? Tudo bem, então feito o título, a gente pode reduzir isso daqui e abrir as opções gerais. Então aqui nós temos bem mais opções do que no outro gráfico. Então a primeira coisa que a gente tem é a ordenação dos campos, que aqui seria a ordenação dessas categorias, né? Ativo e encerrado. Por padrão, ele já coloca na alfabética, mas a gente pode colocar a alfabética de Z para A. Então, se eu selecionar a alfabética ZA, ele vai colocar encerrado na frente de ativos, porque o E, nesse caso, vai vir antes do A, né? De trás para frente. A gente pode colocar em valores crescentes, do menor para o maior, valores decrescentes, do maior para o menor, e a gente pode colocar até uma ordem customizada. Nesse caso não faz sentido porque são só dois, então vai acabar caindo em uma das situações anteriores. Mas se a gente tivesse mais barras, a gente poderia customizar essa ordenação. O gráfico de barras, ele pode ser apresentado no formato vertical, que é o padrão do sistema. Então toda vez que a gente criar um gráfico de barras pela primeira vez, ele vai ser criado nesse formato vertical. Mas a gente poderia também montar ele no formato horizontal. Então, se eu colocar assim, então as barras ficam no sentido horizontal. Nesse caso, eu vou deixar o vertical, porque a gente vai fazer um outro gráfico depois, que eu vou fazer no sentido horizontal. Então, eu vou deixar no sentido vertical. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, a gente tem a opção de inverter as barras. E aí, inverter as barras, basicamente, a gente coloca, ao invés da barra crescer de baixo para cima, ela vai crescer de cima para baixo. Isso daqui pode ser interessante quando a gente está lidando com dados financeiros. E aí pode fazer sentido quando você estiver, por exemplo, montando um gráfico de prejuízo, alguma coisa desse gênero. Faz sentido você mostrar o gráfico de cima para baixo, porque dá uma sensação de decrescimento, né, que estaria relacionado com um gráfico de prejuízo, por exemplo. No nosso caso, eu vou manter no formato padrão. A outra opção que nós temos aqui é a opção da escala do gráfico. A gente pode trabalhar com a escala linear. Então, a escala linear, o que acontece? Os valores aqui no eixo, eles crescem de forma linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse intervalinho, que é um intervalo que corresponde a 50 unidades, ele tem o mesmo tamanho desse intervalo aqui, que é de 200 a 250. Então, isso significa que essa escala é uma escala linear. Mas a gente também pode trabalhar com uma escala logarítmica. Então, eu vou clicar aqui na escala logarítmica e vamos ver o que vai acontecer. Então, na escala logarítmica, o que acontece? As primeiras unidades aqui, por exemplo, de 0 a 50,
ela tem um valor muito mais alto do que de 50 para 100, depois de 100 para 50 e assim sucessivamente. Ou seja, o crescimento aqui é um crescimento que segue um crescimento logarítmico. Essa escala, ela costuma ser utilizada quando a gente tem categorias que têm valores muito distoantes. Então, se você tem uma categoria que tem valor muito distoante, por exemplo, eu tenho uma categoria que a quantidade é 1, e aí eu tenho uma outra categoria que a quantidade é 1000. Aí, nesse caso, a gente pode utilizar essa escala logarítmica para reduzir um pouco essa sensação de distância muito distoante entre os valores. Mas para usar a escala logarítmica tem que tomar bastante cuidado. Geralmente é importante deixar isso anotado no gráfico, no momento da explicação, da apresentação desse gráfico, porque a escala logarítmica ela pode levar a conclusões muito erradas em relação à comparação entre valores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a falsa sensação que 432 está muito próximo de 568, porque a diferença entre as alturas das categorias ela é pequena na escala logarítmica, enquanto que na escala linear ela mostra a diferença real entre as categorias. Bom, além disso, aqui em opções a gente pode selecionar o espaço entre as categorias, então esse espaço aqui. Então, por padrão, a gente usa esse 0,1, mas a gente pode aumentar e aí as barrinhas vão diminuindo, então elas vão ficando mais distantes umas das outras. Nesse caso, eu vou deixar o padrão, mas se a gente quiser customizar, a gente pode. Aqui a gente pode alterar as margens do nosso gráfico. Então aqui a gente tem a margem superior, margem inferior, margem esquerda e margem direita. Uma coisa que eu vou querer mudar aqui nesse gráfico é que eu vou retirar as legendas. Por que eu vou retirar as legendas? Porque a legenda nesse gráfico ela é opcional. E ela é opcional por quê? Porque como eu só tenho duas categorias e eu vou deixar a categoria escrita aqui embaixo, ó, eu tenho ativo e encerrado. Então é muito evidente que aqui eu estou lidando com encerrados. Então eu não preciso ter uma legenda para cor aqui. Da mesma forma que aqui eu estou falando do ativo, então eu não preciso ter a legenda para cor ativo. Então a legenda nesse caso ela pode ser retirada. Então, quando eu retirar a legenda, essa margem da direita ela vai ficar muito grande. Você vê, a gente vai ter um espaço branco muito grande. Então, eu posso reduzir um pouco aqui a margem direita. Eu vou colocar 60 aqui. E a margem da esquerda também eu vou colocar 60. Porque depois eu vou matar essa legenda aqui, tá bom? Bom, a margem superior também eu vou reduzir um pouquinho. Vou colocar 30. Porque eu também não vou deslocar a legenda para cima, eu poderia, mas eu não vou fazer isso. E eu vou colocar a margem da direita, não, a margem inferior eu vou deixar 40. Pronto. Então, eu acho que assim a gente fica legal, o gráfico vai estar ocupando um espaço grande do meu card, que é o que eu gostaria que acontecesse. Bom, outra opção que nós temos aqui é alterar os valores mínimo e máximo do gráfico. Então, por padrão, aqui no gráfico de barras, ele vai sempre tentar colocar o mínimo sendo zero, se todos os valores forem positivos, ou então o mínimo vai ser o valor mais negativo que a gente tiver de categoria. E o valor máximo, o sistema ele faz uma contagem, algum ajuste para marcar, por exemplo, que aqui o valor máximo é 600. E aí a gente tem aqui, olha, como ele calculou que tem 432 e 568, então o sistema já sabe que a maior barra vai ter 568, então faz sentido utilizar uma escala onde o valor máximo seja 600. Mas a gente pode alterar isso. Então, por exemplo, aqui no valor máximo, se a gente clicar nessa opção, a gente pode marcar o número que a gente quer. Então, por exemplo, se eu colocar 1000 aqui, então, o gráfico fica com uma escala de 0 até 1000, só que essa escala fica fixa, e a barra ela fica correspondente ao valor que a gente tem. Então, 568, ele é quase um pouquinho acima aqui da metade da escala total que nós temos. Bom, eu não vou fixar a escala aqui, eu vou deixar ela automática mesmo, então vou colocar aqui automático.
mas caso a gente queira customizar nesse sentido, o sistema permite. E outra opção que nós temos é a opção de linha extra. Então, o Legal Metrics, ele permite que você pode criar uma linha atrelada ao gráfico de barras, que seria a linha de totais, que basicamente é uma linha que ela vai ligar os valores máximos aqui das categorias. Então, aqui eu tenho 432 no ativo, 568, então ele traça essa linha. E aí, nesse caso, é a linha de total. Para esse gráfico aqui, quando a gente não tem subcategorias, pode não fazer tanto sentido, mas esse gráfico, essa linha de total, ela é interessante quando a gente tem subcategorias atreladas ao gráfico. Então, por exemplo, imagina que ao invés de eu fazer somente um gráfico de barras por status, eu poderia fazer um gráfico de barras por status e por fase. Então, o ativo aqui eu teria 3 fases. Então, ao invés de ter uma barra, eu teria 3. E aí eu teria valores separados aqui que somados dão 432. E aqui o encerrado seria uma barra só, que seria 568. E aí eu teria, então, barras menores aqui. E eu teria essa linha aqui de total 432. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, ó, só para a gente entender como que o gráfico ficaria. Eu posso voltar aqui em dados. E além de eu fazer o gráfico de contagem de número de processos por status, eu posso adicionar aqui a opção fase. Então, quando eu adiciono fase e gero o gráfico, ele vai me mostrar as fases que eu tenho. Então, por exemplo, aqui os processos ativos eles estão distribuídos em 3 fases distintas. A fase de conhecimento, a fase de execução e tem a fase recursal. Então, esse é o total. Então, eu tenho 432 ativos, que é a soma, divididas, 132 está no 139 está no conhecimento, 90 está na execução, 203 está na recursal. E aí você pode adicionar essa linha aqui, que é a linha do total. E isso ajuda, porque quando você vê nas subcategorias, você não tem necessariamente você não entende ou não consegue às vezes somar rapidamente para saber que o total dá 432. Então, por exemplo, se eu retirar aqui nas opções de estilos essa linha de total, eu só vou ter os valores aqui das subcategorias, né? E aí eu não sei, mas quantos ativos eu tenho? Não sei. Mas aí se a gente colocar a linha de total, aí eu tenho 432. E outra opção que dá para a gente usar aqui na linha seria de ajuste linear, que nesse caso é a mesma coisa, mas dependendo se eu tivesse muito mais categorias, muito mais do que 2 categorias, esse ajuste linear ele fica mais legal, ele faz uma espécie de uma projeção de como que o gráfico está crescendo ou decrescendo em relação às categorias. Tá bom? Bom, eu vou voltar aqui em dados e eu vou retirar a opção de fase, porque a gente não quer ver a fase, eu só quero ver assim. E aí eu vou voltar aqui em estilos e eu vou tirar o ajuste linear porque eu não quero colocar essa linha de total aqui. Então eu vou retirar. Eu quero o gráfico desse jeito. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui nessas opções é selecionar o formato dos dados. Então os meus dados eles podem estar no formato absoluto, que é o valor absoluto dos dados, então 432 e 568. Eu posso fazer um gráfico no formato percentual e aí ele já automaticamente adapta aqui a escala de 0 a 100% e ele mostra quanto que como que os processos estão distribuídos percentualmente entre os status ativos entre os status ativo e encerrado. Nesse caso, 43% ativos e 57% encerrados. E a gente pode combinar absoluto com percentual e percentual com absoluto. Tá? Então, é bastante customizável nesse sentido. Eu vou deixar somente o formato absoluto aqui. Bom, e aí eu vou para outra opção, que é a opção de estilos. Então, aqui na opção de estilos, a gente tem algumas alternativas. Uma delas é a borda do gráfico, então eu posso arredondar um pouco mais a barra ou não. Então, por padrão, a barra ela já é um pouquinho arredondada aqui, 5, mas eu posso aumentar isso e deixar bem redondinho, assim. Então, fica uma coisa um pouco mais moderna. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar feio,
mas dá para adaptar isso. Ou se quiser uma coisa bem quadradona, assim, bem rígida, dá para colocar 0 de borda arredondada e o gráfico fica bem quadrado aqui, sem arredondamento nas bordas. Eu vou deixar o padrão, porque eu gosto levemente arredondadas as bordas. Bom, o tamanho da borda também dá pra gente colocar aqui. Então, por padrão, a gente não coloca borda no gráfico, o sistema não coloca nenhuma borda. Mas se você quiser, você pode marcar aqui 1, 2, colocar uma borda, e aí ele vai ficar com uma bordinha aqui destacada. E se o tamanho da borda for diferente de 0, você pode selecionar a cor da borda. Pode selecionar a cor clara, pode selecionar uma cor escura, ou pode selecionar uma cor customizada. Então, por exemplo, se eu quiser colocar a borda preta, eu coloco a borda preta e escolho a cor aqui. Mas eu posso colocar, por exemplo, uma borda azul, vai ficar horrível, mas dá pra fazer também. Tá? No meu caso, eu vou fazer 100 barras. Tá? Então, sem borda. Então, tirei a borda aqui. Então, não vou usar nada de customização de cor de borda aqui. Outra coisa que dá para ser feito é a paleta de cores que a gente está utilizando. Então, o Ligometrics possui um monte de paletas disponíveis para o usuário selecionar. Então, por exemplo, se tiver selecionada a opção aqui padrão, a gente pode selecionar entre uma série de temas que existem aqui. Então, por exemplo, existem vários temas pastéis aqui, pastel 1, pastel 2, aí tem grupo 1, grupo 2, então dá para selecionar de forma por alguns temas disponíveis. O usuário pode selecionar um padrão de cores degradê, e aí nesse caso ele seleciona de qual tom que ele quer começar para qual tom que ele quer terminar. Nesse caso não vai fazer sentido, porque como eu só tenho 2 barras, a cor que eu selecionar aqui vai ser a primeira e a cor que eu selecionar aqui vai ser a última. Mas, por exemplo, aqui eu estou indo de um azul para um laranja. Vamos supor que eu tivesse várias barras, umas 6, 7 barras aqui. Então ele ia começar com azul, e aí depois ele ia para um outro azul que vai ser um pouquinho diferente, depois ele ia indo gradativamente para aquele tom laranja. Então fica uma coisa bem confortável da gente ver, por assim dizer. E também existe a opção de colocar uma cor customizada, tá, aqui no gráfico. No meu caso, eu vou colocar a cor customizada, e aí eu vou selecionar dentro daquelas cores que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, para o ativo, eu vou selecionar aquele azulzinho, que eu conheço já a cor, que é 2DA1CF, então é esse azulzinho. E depois, para o encerrado, eu vou colocar aquela cor marrom, que é B08D57. E aí eu tenho as cores que eu estava utilizando anteriormente. E aqui, da mesma forma que a gente fez nos outros indicadores, é a opção de utilizar o tema global. É importante manter habilitado isso para depois a gente poder selecionar o estilo de forma globalmente, caso a gente queira. Se você quiser que esse gráfico ele fique exatamente da forma como você montou e que ele não possa ser alterado via tema global, é só desabilitar aqui. Mas eu vou deixar esse tema habilitado. Bom, depois a gente tem a opção de rótulos. Então, o que são os rótulos? Os rótulos aqui é o valor que está escrito aqui, o 432 e o 568. Então, dentre as opções, a gente pode habilitar ou não habilitar o rótulo. Então, se eu desabilitar o rótulo, o número desaparece aqui. Mas nesse caso é importante mostrar, eu acho legal mostrar no gráfico de barras, porque é ruim, né? Se a gente tira assim, a pessoa tem que ficar tentando olhar na escala para tentar entender mais ou menos um valor e ela não tem a informação perfeita. Então eu vou deixar habilitado. Os rótulos a gente pode selecionar se a gente quer os rótulos centralizados aqui no gráfico ou
mostrados na parte superior do gráfico. Aí é uma coisa muito pessoal, eu vou manter aqui os valores centralizados na barra. A cor do rótulo a gente pode selecionar entre clara, escura, que é o padrão, ou a gente pode customizar. E nesse caso a gente pode customizar e colocar uma cor preta ou uma cor qualquer aqui. Eu vou manter preta. Como a gente está mantendo o padrão, vou selecionar a fonte Oswald e eu vou colocar um valor um pouquinho maior aqui, vou colocar 14, só para ficar bem destacado. E aí aqui no rótulo a gente tem outras opções. Então, por exemplo, eu posso rotacionar esse gráfico. Então, por exemplo, se eu colocar 15, ele vai rotacionar 15 graus. Então ele rotaciona aqui 15 graus. Para baixo, no caso, né? Se eu colocar menos 15, ele rotaciona 15 graus para cima. E se eu colocar, por exemplo, menos 90, ele vai tombar o meu gráfico aqui em 90 graus. Então é bastante customizado aqui o que a gente pode fazer. Eu vou deixar 0, padrão mesmo, que eu quero escrito no horizontal, normal. Aqui a posição horizontal do texto, então eu posso mover aqui. Então se eu ando para cá ou para cá, o meu texto move. Eu vou deixar 0 mesmo, não quero mexer com isso. E eu também posso alterar a posição vertical. Então posso fazer isso aqui ir para baixo ou ir para cima. Foi demais. Eu vou colocar 0 também, deixar o padrão. O gráfico de barras, ele tem uma opção que chama ocultar rótulos por valor. Essa opção, ela permite que você oculte valores muito pequenos. Então, por exemplo, na verdade você pode ocultar várias coisas aqui, mas geralmente valores pequenos. Então, muitas vezes quando você está trabalhando com mais de 2 categorias, assim, algumas, 6, 7, às vezes 10 categorias, às vezes você quer excluir categorias que representem muito pouco da sua informação. Então, às vezes você tem uma categoria ali que ela representa 2% dos dados. E aí não faz sentido aquilo ali ficar aparecendo. Então você pode marcar isso daqui e coloca aqui o percentual que você quer reduzir. Então se você colocar, por exemplo, aqui 5%, o sistema vai excluir todas as categorias que têm informação que correspondem a menos do que 5% do valor total. No meu caso aqui não acontece, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu colocar 50, vai apagar a barra de ativo. Claro que isso não faz sentido no geral, né? Mas tá lá, ó. Se eu coloquei 50, eu apago aqui o rótulo correspondente ao ativo. Então aqui eu vou deixar isso desabilitado, porque aqui não faz sentido. Eu posso colocar um prefixo nos meus dados. Então, se eu colocar um prefixo, da mesma forma que a gente usou nos gráficos anteriores, eu posso colocar, por exemplo, cifrão, posso colocar qualquer texto aqui na frente, ou eu poderia colocar um sufixo. Então imagina que eu estivesse trabalhando, por exemplo, com perímetro. Então eu poderia colocar M aqui, aí eu teria 432 metros, 568 metros, assim por diante, para deixar claro. Nesse caso não faz sentido, eu só estou contando quantidades, então não vou colocar nem prefixo nem sufixo. Casas decimais, eu posso configurar isso. Então, por padrão, ele calcula automático aqui, então não tem nenhuma casa decimal, mas eu poderia colocar customizado e colocar, por exemplo, uma casa ou 2 casas decimais. Então, ele coloca 432,00, 568,00. No meu caso, eu vou deixar automático mesmo. Posso colocar uma moeda, se eu quiser, então reais, dólar ou euro. Nesse caso, eu vou colocar nenhum, porque não me interessa aqui. E eu poderia agrupar esses valores em milhar, milhão e bilhão. Então, se eu colocar em milhar, ele vai colocar 0,432 mil, né? Que é 432. Se eu colocar milhão, já vai ficar praticamente 0. E bilhão vai dar praticamente 0. Então, o sistema ele faz um ajuste aí. Nesse caso, não vou usar nenhum tipo de agrupamento aqui também. Legal, então aqui a gente termina a opção de rótulo e a gente vai para a opção de eixos. O que a gente tem no eixos? O eixo é basicamente as informações relacionadas com a escala aqui e a informação aqui embaixo.
Então, por exemplo, uma coisa importante que a gente pode ter é o grid. Então, por padrão, o grid horizontal ele está habilitado. Tá vendo essas linhas aqui, ó, que estão aparecendo aqui? Esse é o grid horizontal que eu posso desmarcar e essas linhas somem. Eu gosto do grid horizontal. Grid vertical, ele cria um grid para cada uma das categorias aqui. Nesse caso, para mim, eu não gosto muito, então eu vou tirar, mas é uma coisa muito pessoal, tá? E aqui os eixos, como que a gente quer mostrar. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, por padrão, o eixo inferior sempre ele é habilitado, mas a gente poderia colocar esse eixo somente superior. Então, eu posso colocar superior aqui, aí aparece ativo e encerrado aqui na parte superior, e eu poderia desabilitar o inferior. Aí depende muito de como a pessoa quer ver. Então, como o gráfico começa de baixo para cima, o padrão é o eixo inferior está habilitado e o superior desabilitado. Mas, como eu falei, a gente poderia escolher o gráfico invertido. E no gráfico invertido, talvez fizesse sentido começar a ter o eixo superior habilitado. Aqui, a gente tem a quebra de linha das categorias, que nesse caso é para quebrar a categoria que está marcada aqui, que não faz sentido, porque é só um texto pequeno, mas às vezes esse texto é grande. E aí faria sentido quebrar, a gente poderia colocar 1, 2 e colocar uma quebra aí. Essa marcação do eixo horizontal é só para mudar essa marquinha aqui, ó, que por padrão é 5, mas a gente pode matar isso, então você vê, ó, não tem mais marcação nenhuma. Ou a gente pode aumentar, fazer uma marcação um pouco maior. Eu vou deixar o padrão aqui, não precisa mexer muito com isso. A distância do eixo horizontal é a distância que esse texto ativo e encerrado tem do eixo em si. Então, por padrão é 5, mas eu poderia colocar 20, e aí o texto vai descer aqui embaixo. Mas eu vou deixar 5 padrão mesmo. A rotação, nesse caso não está rotacionado, mas da mesma forma que a gente rotacionou o rótulo, eu posso rotacionar o eixo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 15, e aí o eixo fica aqui o ativo rotacionado. Isso é importante fazer quando a gente tem bastante barra. Às vezes a gente tem muitas barras e os eixos aqui, eles ficam se sobrepondo. Aí nesse caso faz sentido usar a rotação. Aqui eu vou deixar o padrão mesmo. A gente pode colocar um rótulo para o eixo horizontal. Então, por exemplo, aqui a gente está falando do status, né? Então eu poderia colocar aqui status, e aí ele vai escrever status aqui. Mas eu vou... não precisa. E se a gente tiver um rótulo, a gente pode colocar a posição dele, modificar aqui a posição. Mas nesse caso eu vou tirar, porque eu não preciso, e vou manter o padrão, mas não preciso colocar. Aqui a gente vai falar do eixo esquerdo e eixo direito, basicamente esse daqui. Por padrão ele habilita o eixo esquerdo, mas eu poderia habilitar o eixo direito e desabilitar o esquerdo. Não é muito comum, o mais comum é habilitar o esquerdo e desabilitar o direito. Mesma coisa que a marcação do eixo vertical, vou falar um pouquinho mais rápido aqui. A marcação por padrão é 5, a gente pode aumentar ou diminuir isso. A distância também vai trazer esse número mais para a esquerda ou não. Essa rotação aqui, se eu colocar menos 15, então os números aqui ficam rotacionados, mas aqui eu vou deixar 0 mesmo. Dá para colocar um eixo aqui, então eu posso colocar quantidade, na verdade aqui são processos, né? Eu vou colocar processos, e aí aparece esse rótulo aqui do eixo vertical, processos, mas nesse caso eu não vou colocar nada. E se eu quisesse colocar esse rótulo, eu posso modificar a posição dele, fazer ele andar aqui horizontalmente. Aqui são as casas decimais do eixo vertical aqui, então por padrão fica automático, mas a gente pode customizar isso e colocar uma ou duas casas. Se estiver trabalhando com moeda, às vezes isso é interessante fazer, vou deixar automático. Se quiser trabalhar com moeda, dá para colocar o real, e aí ele já coloca R cifrão aqui, dólar. Se quiser agrupar, agrupa. Se não vou agrupar, vou tirar a moeda. Posso selecionar a fonte aqui do rótulo, então posso colocar uma fonte Courrier aqui, posso colocar a própria Oswald, então vai alterando aqui, mas eu vou manter o padrão Arimo.
Esse 12 aqui é o tamanho do eixo aqui, do rótulo do eixo, então eu posso colocar aqui 30, por exemplo, e vai ficar grandão, mas eu vou voltar ao tamanho 12, que é o padrão do sistema. E o tamanho do rótulo. O tamanho do rótulo é se eu tivesse escolhido aquele rótulo aqui e aqui, eu poderia marcar o tamanho desse rótulo. Então, eu vou voltar só para colocar aqui o rótulo de status, só para a gente ver, ó, tá escrito status aqui, e eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 25, e aí ele fica grandão aqui. Mas nesse caso, eu não vou utilizar, eu não tenho nenhum rótulo aqui, então vou matar o rótulo. Bom, de opções dos eixos são essas. Depois a gente vai para a legenda. Como eu falei, eu vou retirar a legenda, né? Mas as opções de legenda eu posso marcar automático, linha e valor. Quando a gente não tem subgráfico, subcategorias, o automático e a linha é a mesma coisa. Mas eu posso colocar a opção de valor aqui, que nesse caso não faz sentido. A legenda eu posso colocar na parte superior, inferior, direita ou esquerda. Então, por padrão, a legenda fica na direita, mas eu posso colocar acima, posso colocar na esquerda e posso colocar abaixo aqui. Vou deixar na direita, mas na verdade eu vou matar a legenda, né? A legenda a gente pode colocar fonte, tamanho da fonte, pode ser negrito, itálico, pode mudar a cor dela, pode ter quebra de linha, pode alterar a posição horizontal e vertical. A gente pode espaçar os itens da legenda. Então, por exemplo, aqui, ó, eles têm um espaçamento de 10, mas eu posso colocar, por exemplo, 30 e eles ficam um pouco mais espaçados. Vou deixar 10 aqui. O símbolo, por padrão, a gente usa a bolinha, mas pode ser um quadradinho, pode ser um triângulo, pode ser um losango. Nesse caso, eu vou deixar a bolinha. Mas como eu falei para vocês, eu vou desabilitar a legenda. Então basta eu vir aqui, ó, desabilito a legenda. Então a gente não tem legenda aqui nesse gráfico porque não é necessário. Além disso, a gente tem as informações dinâmicas. O que são as informações dinâmicas? São informações que são mostradas quando a gente passa o mouse em cima do gráfico. Então aqui, ó, se eu passar o mouse em cima da categoria, né? Ele vai me mostrar o número de processos ativos 432, aqui 568. Então isso pode ser desabilitado, e aí quando você passa o mouse em cima não acontece nada. Eu gosto de ter essas informações dinâmicas porque ajuda às vezes a fazer a leitura do gráfico, então é interessante manter, mas isso é uma coisa muito pessoal mesmo. Aqui também dá para colocar um prefixo, então se eu colocar, por exemplo, R cifrão, e eu passar o mouse em cima, vai ter aqui, ó, R cifrão na frente, R cifrão 432. Nesse caso, não vou colocar prefixo também, ó, se eu tiro o prefixo, não aparece nada. Posso colocar sufixo, não vou pôr aqui. A quantidade de casas decimais, a opção padrão é automático, a gente pode customizar e colocar uma casa, duas casas, e quando passa o mouse lá tá 432,00. Mas nesse caso eu vou deixar automático mesmo. Posso colocar moeda, posso agrupar lá, milhar, milhão, bilhão. E a gente pode habilitar algumas animações. Eu vou deixar a animação padrão aqui, tem algumas opções aqui, mas eu vou deixar padrão. E essa animação ela é legal quando você acessa o dashboard pela primeira vez. Então quando você acessa o dashboard, a animação ela começa. Então, na verdade, o gráfico só desliza, então é uma coisa interessante manter. E para finalizar, a gente tem a opção de linhas de meta. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo um gráfico de barras, como eu falei, né, são gráficos onde a gente está fazendo comparações de categorias. Mas algumas vezes a gente quer criar uma meta. Então, por exemplo, imagina que esse gráfico fosse um gráfico de desempenho de funcionários, por exemplo. Então, cada barra seria o nome de um funcionário da empresa, representando algum objetivo, alguma venda, por exemplo, quantidade de vendas, valor de vendas, enfim. E aí a gente poderia colocar uma meta, que aí você poderia, a partir dessa meta, verificar quais foram as categorias que atingiram a meta e quais não atingiram a meta.
Para isso, basta vir aqui em linhas de meta, habilitar a linha de meta. E aí, quando a gente habilita a linha de meta, não aconteceu nada, né? Aí tem esse botãozinho de mais. Aí, se a gente clicar nesse botãozinho de mais, ó, ele criou uma linha aqui no zero. Aí a gente pode colocar um valor, vamos supor que a meta, aqui nesse caso não faz sentido, mas vamos supor que fossem quantidades de vendas. Eu poderia colocar aqui 500, então ele coloca aqui uma linha na altura 500. Essa linha eu posso colocar um nome para ela, então eu posso colocar, por exemplo, meta, e ele escreve meta aqui. A posição do texto, ela pode estar acima, pode estar na esquerda, pode estar na direita. Aí a gente só pode posicionar como a gente preferir. A orientação é vertical, mas pode ser horizontal, mas pode ser vertical. A fonte pode mudar a fonte, pode colocar uma cor diferente da linha, por exemplo, colocar uma cor vermelha aqui. Posso trocar a cor da fonte, colocar negrito, itálico, enfim. Dá pra gente mudar bastante coisa. A linha de meta ela pode ser contínua, ela pode ser tracejada, ela pode ser pontilhada. E a gente pode aumentar o tamanho. Então 2, pode ser uma linha mais grossa. Ou pode ser uma linha mais fininha aqui. Então tudo isso a gente pode fazer traçando essas linhas de meta. No nosso caso não faz sentido, então aqui eu vou apagar essa linha aqui e eu vou desabilitar a opção de linha de meta porque a gente não precisa fazer. Então, feito isso, o nosso gráfico ele está criado aqui e aí a gente basta clicar aqui em salvar. Então, quando a gente salvar esse gráfico, o gráfico ele é colocado lá no nosso dashboard. Então aqui, ó, o gráfico vem aqui embaixo. Aí eu vou ajustar, vou vir aqui, clicar em layout computador. E aí eu vou colocar ele um pouquinho menor aqui, vou colocar ele do lado aqui do meu gráfico, do meu indicador de tabela. Esse gráfico vai ficar um pouco mais para baixo, mas só para não ficar feio agora, eu vou trazer aqui para o lado. Salvo e o meu gráfico fica desse jeito. Meu dashboard fica assim. Eu vou sair do dashboard só para a gente ver uma coisa. Eu vou voltar e vou entrar aqui no dashboard de novo. Quando a gente entra, não sei se deu para perceber que o gráfico ele é construído, então ele tem aquela animaçãozinha que a gente selecionou. Então para isso que serve a animação. Tá bom? Então, nessa videoaula era isso. Então, a gente aprendeu aqui como que a gente constrói um gráfico de barras. A gente vai ter mais uma videoaula falando um pouquinho de outro gráfico de barra que eu quero construir para esse dashboard, onde a gente vai selecionar mais de uma opção, vai fazer o gráfico na horizontal, vai ter algumas alterações em relação a esse gráfico, tá bom? Então, eu agradeço, a gente se vê na próxima aula. Obrigado.